Graça, misericórdia e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conversar hoje acerca da conversa que Jesus teve com Nicodemos, em João capítulo 3, versos 16 a 21. Vamos atentar num contexto aqui muito interessante acerca do novo nascimento. O que é necessário para nascermos de novo? Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, essa palavra é muito importante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a própria vida de Deus dentro dele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele continua, verso 19. E o julgamento? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Essa frase aqui é importantíssima. Essa resposta aqui é fundamental. Por que que Jesus veio ao mundo e os homens não receberam Jesus? Não todos, mas a grande maioria. Por quê? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal, olha o detalhe, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, que é Jesus, que é santo, e não se chega para a luz, a fim de não serem manifestadas as suas obras. Verso 21. Quem pratica, olha o detalhe, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, no mesmo contexto que o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos, que importa nascer de novo, ele fala que há necessidade de que nós deixemos de praticar as más obras para nos aproximarmos da luz. Então, o Espírito Santo falou comigo claramente, Wagner, não há novo nascimento sem arrependimento. Então, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso e passarmos para as pessoas que não nasceram de novo. O nosso evangelismo tem que ser claro e objetivo. Imoralidade sexual, que inclui lascívia, luxúria, homossexualismo, sexo entre solteiros e por aí vai. Toda essa prática, mentiras, avarezas, iras, discórdias e coisas semelhantes a essas tem que ser abandonado. Tem que haver uma disposição no coração de abandonar essas práticas. O pecador ele precisa reconhecer que essas práticas o afastam da luz. Não basta somente acreditar em Jesus. O crer aqui, o contexto de crer em Jesus aqui denota em fazer. A fé sem obras é morta. Tiago diz no capítulo 2, você crê que existe um só Deus? Muito bem, grande coisa, até os demônios creem e tremem. Quer certificar-se ao louco? Olha aí, a palavra nos chama de louco aquele que só diz crer em Deus, mas não obedece. Então, quer certificar-se ao louco que a fé sem obras é morta? Então, meus irmãos, nós precisamos mudar o nosso evangelismo. Nosso evangelismo hoje está muito fraco. Prega-se um Deus de amor, e Ele é amor, mas não prega um Deus de justiça, um Deus que exige de nós arrependimento. Depois de um discurso maravilhoso de Pedro, em Atos capítulo 2, no dia da descida do Espírito Santo, depois daquele discurso maravilhoso, daquela palavra do Evangelho da Graça, as pessoas que estavam lá compungiram o coração. E eles fizeram uma pergunta para Pedro e os apóstolos. Que faremos, pois, irmãos? Está escrito em Atos 2:37. E no verso seguinte, o apóstolo Paulo lhe responde, o que vocês devem fazer depois dessa mensagem maravilhosa do Evangelho da Graça? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, há uma necessidade de arrependimento. Então, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para poder ser porta-voz da palavra. Sem arrependimento, não há novo nascimento. Será que é por causa disso que as igrejas, no mundo todo,
estão cheias de pessoas que não nasceram de novo? Será que não é por causa exatamente disso? Eu creio que seja assim. O Espírito testifica no meu espírito. Muitas igrejas estão cheias de pessoas que ainda não nasceram de novo. E é um engano do pecado. O pecado é enganoso. Então, a gente acha que determinadas práticas sem arrependimento não vão nos condenar porque Deus é amor. Mas Ele também é severo. Romanos capítulo 11, verso 22, o apóstolo Paulo pede para nós considerarmos a bondade e também a severidade de Deus. Então, nós precisamos entender que sem uma disposição no coração de nos arrepender das nossas práticas, nós não nasceremos de novo. E uma vez salvos, uma vez novas criaturas, nós devemos perseverar em praticar o bem. Romanos capítulo 2, a primeira vez que o apóstolo Paulo fala de justiça de Deus, ele fala que o homem ele não é justificado pelo simples ouvir a lei, mas os que praticam a lei, esses hão de ser justificados. Em 1 João 3, diz que o justo é aquele que pratica a justiça. Ah, não é por meus méritos, calma. Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós na cruz, realmente, éramos pecadores, éramos seus inimigos, afastados dele. Nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Então a morte de Jesus na cruz em si é algo sem merecimento. Nada de bom fizemos, claro. Agora, para que as dádivas dessa obra de Jesus na cruz se tornem realidade na minha vida, na sua vida, há necessidade de fazermos arrependimento, mudança de direção. João Batista fala, mostra-me na prática os frutos dignos do seu arrependimento. Então basta uma disposição no coração de se arrepender dos pecados para que o Espírito da graça nos transforme em novas criaturas. Ninguém consegue enganar o Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ninguém engana Deus. Se não houver de fato uma disposição no coração de se arrepender, ninguém será salvo. E uma vez novas criaturas, devemos perseverar em praticar o bem. Esses que perseveram em praticar o bem, esses buscarão glória, honra e incorrupção. Amém, queridos? Então, essa é a palavra de Deus para nós. Jesus Cristo veio ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, sem arrependimento, não há novo nascimento. Que essa palavra gere temor ao nosso coração. Se você ainda não nasceu de novo, você precisa ter uma disposição de se arrepender dos seus pecados. Porque o pecado separa um homem de Deus. E se você nasceu de novo, você precisa perseverar em praticar o bem até o final. Apocalipse 22 e 14 está escrito, bem-aventurados os que guardam os meus mandamentos, perseveram em guardar os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, que é Jesus, e possam entrar na cidade pelas portas. Então, no reino de Cristo de Deus, quem pratica pecados sem arrependimento ficará de fora. Mas Jesus é maravilhoso. Ele nos dá inúmeras oportunidades para que possamos nos arrepender. Então, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 5, Jesus Cristo se tornou fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Amém, queridos? Então essa é a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Que essa palavra possa ser acolhida com mansidão, porque só assim ela será capaz de salvar a nossa alma. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até o próximo áudio.